Ele é o cargo mais cobiçado na aviação. Status e falta de rotina são o que tornam atrativa a profissão de piloto. Eles atuam na área civil e militar. E para alçar voos mais altos, são necessários muito estudo, dedicação, disciplina e planejamento para atingir os objetivos. A reportagem é de Rafael Porfírio. Fora dos aviões, eles vivem de malas prontas. Se durante a manhã estão em uma cidade, na hora do almoço provavelmente estarão em outro lugar. Para atender milhares de passageiros todos os dias nos aeroportos brasileiros, os mais de 6.000 pilotos das grandes companhias aéreas têm uma jornada puxada. Chegam a trabalhar 15 horas por dia. Mas também tem aqueles que encaram a profissão como um hobby. É o caso do empresário Mike. Ao fazer mais um pouso no Aeroclube de Brasília, ele conversou com a nossa equipe. Disse que tirou a licença para pilotar quando chegou da Itália há 15 anos. Os cursos daqui são bons? São ótimos. Aqui temos 2 escolas de pilotagem para essa categoria de aeronave. A gente breveta uma faixa de 30, 40 pilotos por ano. Muitos pilotos que saem das nossas escolas seguem depois para a carreira de piloto. Nós temos formados meia dúzia de pilotos que hoje trabalham pela TAM, pela Gol. Tem vários, uma quinzena que trabalham como pilotos profissionais para táxi aéreo, para dono de aeronave particulares, etc. E, além disso, aqui tem 2 pilotos profissionais que são os 2 instrutores das escolas que treinam todo o pessoal. E pilotar para você é um hobby? Mais ou menos. Para mim é um hobby, mas também uma profissão, no sentido, eu gosto muito de voar a lazer, mas eu uso a aeronave para me deslocar para o meu trabalho, mas eu uso como se fosse um carro. Eu tenho para ir para São Paulo, para Rio, Salvador, Aracaju, Porto Alegre, Goiânia, que é aqui perto. O hangar que guarda a aeronave do Mike recebeu um toque especial e foi todo adaptado. Assim, ele não precisa sair pra nada. Então você procura um motivo para estar perto do avião sempre. Porque esse aqui é o meu passarinho, é o meu xodó, é a minha paixão, então... Então hoje eu vou ser a desculpa dele para conhecer o céu de Brasília, né? Com certeza. Bonito? Lindo, você vai ver. O moderno ultraleve atinge velocidade máxima de 320 km por hora, o que permite fazer acrobacias básicas. Nele só viajam um piloto e um passageiro. O recomendável é ter 85 quilos cada um, mas isso não é uma regra. Eu já voei com uma pessoa de 130 quilos. O problema não era o peso, é que a gente não cabia na cabine, esse que era o problema. Então não era o peso, é porque a pessoa não ficou apertada lá dentro. Eu sou grande, ele também era gigantesco, a gente ficava se espremidinho dentro da cabine, vamos daqui até Rio Verde. O cara estava lá tudo torto assim, falando, nossa senhora, bem pequeno isso aqui. Mas foi um voo tranquilo? Não, voo tranquilo, você vai ver agora já que eu vou muito tranquilo. Entendi. Muito tranquilo. Tá preparado a aeronave? Sim, tá, é só fazer o check e a gente vai embora. Então, bora nessa. Mike, qual é a orientação aqui no painel? A orientação é a seguinte, para o passageiro, a única coisa que eu preciso em posto de decolagem, pedais, mais esse 3 manetes que comanda o motor. O resto é só monitoramento de voo, navegação e comunicação. O primeiro checklist que a gente vai ver, ele apresenta já de cara o número de horas que o avião tem para saber se eu preciso fazer manutenção ou não, faltando ainda 47 horas para a próxima manutenção, acabei de fazer, a cada 50 horas. Realiza a frente, mistura a frente. Nossa, é muito botão. Atenção, gente, vou dar partida. É muito complicado. Sai daí. Atenção, vou dar partida. Cuidado, vai ser um fluxo de ar aí. Atenção, senhores passageiros com destino. Eu não sei qual é o destino, Mike. Para onde nós vamos? Brasília. Sobrevoa de Brasília, nós vamos para panorâmica de Brasília. Como é que vai ser a decolagem? Tranquila? A decolagem vai ser tranquila. Vamos dar uma decolagem pela pista 29, aqui da pista da PUC. E vamos adquirir velocidade para depois ultrapassar obstáculos que estão na cabeceira da pista, que é um topo. Então você vai se divertir, porque você vai sentir uma emoção nessa decolagem. Vamos com emoção, então bora nessa. Depois de correr na pista e levantar voo, o céu é o limite. Em um ultraleve, o passageiro de primeira viagem pode estranhar as curvas fechadas e as turbulências.
no ar até o repórter se transforma em piloto por alguns instantes. Com a ajuda do Mike, foi possível sobrevoar os principais cartões postais da capital. A profissão de piloto foi regulamentada no Brasil em 1984. A Lei 7.183 do Código Brasileiro de Aeronáutica define os principais direitos e limites a serem respeitados. Mas o ofício já era exercido bem antes disso, lá no final do século XIX, quando surgiu a ideia do voo mecânico em um aparelho mais pesado que o ar. Centenas de tentativas fracassaram. Até outubro de 1901, o céu não era dominado pelo homem, que apenas sonhava em voar. Ao dar uma volta na Torre Eiffel em menos de 30 minutos, com dirigível de motor a gasolina, Santos Dumont realizou esse sonho. Mas foi o 14 bis, em 1906, o primeiro veículo a decolar e pousar por si só. E assim começou a era dos aviões. No início, o tempo de voo era curto e com poucas pessoas. Em 1919, por exemplo, quando o radiador aquecia, era preciso pousar na água sem desligar o motor. Em 1936, aviões com velocidade de até 320 km por hora já carregavam cerca de 20 pessoas, reduzindo viagens de 15 dias para 8 horas. Mas antes mesmo de serem adaptados para o transporte, os aviões já haviam se tornado máquinas poderosas de combate aos inimigos nas guerras mundiais. Por falar em combate, a Força Aérea Brasileira conta com uma frota de mais de 600 aeronaves, entre caças, patrulhas, transportes, buscas e resgates e também helicópteros. Nós estamos muito bem equipados e, acima de tudo, muito bem adestrados, né? Os nossos pilotos se mantêm treinados, eles mantêm um programa de progressão operacional na formação e qualificação dos seus pilotos. 40 dos 94 anos da aviação no Brasil foram acompanhados por Antônio Bermudes. Na escola de pilotos, voou em quase todo tipo de aeronave militar. Só em caças, aqueles aviões de combate, são mais de 1.600 horas de voo. Hoje o piloto é major brigadeiro e ajuda a comandar os militares da escola de aviação. Na sua formação, o piloto militar ele começa a ter outro tipo de treinamento que não ocorre com o piloto civil, que é o voo em grupo, né, o voo de formatura que a gente chama, que são aqueles aviões, 2, 4, 8 aviões, né, voando juntos. Quem não escolhe a carreira militar pode seguir como piloto civil. Nesses casos, é preciso estudar por até 3 anos nos cursos oferecidos por 125 aeroclubes e 186 instituições de ensino reconhecidos pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. No Brasil, o número de novos profissionais nos últimos anos quase triplicou. Para piloto comercial, passou de 582 em 2006 para 1.603. Já para piloto privado, saltou de 891 para 2.938. Conforme a Organização Internacional de Aviação Civil, até 2030 serão necessários mais de 517 mil novos comandantes. O Brasil é um país que tem vocação nata para a atividade aérea pelas dimensões, pelo tipo de topografia, selvas. Então a aviação encontra um espaço no Brasil muito grande para crescer. É uma atividade lucrativa, interessante, um profissionalismo muito bom, há um retorno muito grande sobre o aspecto de satisfação pessoal. Depois da teoria, é preciso ir para a prática. Nesse simulador com 2 lugares, o aluno chega mais perto da realidade e experimenta situações que poderão encontrar durante a viagem. Hoje no simulador você simula praticamente todas as condições de bom, de mau tempo, de noite, apagando o motor, enfim, com uma margem de segurança boa, além de você poder repetir várias vezes até que o assunto fique realmente bem assimilado. O comandante Junqueira e o estudante Rafael simulam uma aterrissagem no aeroporto de Salvador. Pouco antes do toque na pista, o professor propõe uma situação de risco. Em meio a uma forte chuva a 7.000 pés, um dos motores do avião para de funcionar. Ao perder o motor esquerdo, você imediatamente aplica a potência no motor direito e mantém a asa nivelada o máximo que você puder. Nessa situação, você está controlando o voo numa condição de voo monomotor que o tempo está fechado e com chuva.
Rafael consegue estabilizar a aeronave e pousar o avião. O avião pousou em linha reta? Não pousou em linha reta. Tinha um vento de través, mas isso acontece na maioria aí dos aeroportos com os aviões. Esses ventos são o que atrapalha, o que é o pé, a pedra, né, no nosso pé. O estudante estava em boas mãos. O comandante Junqueira, além de ter mais de 10 mil horas de voo em jatos, foi um dos peritos que ajudou a desvendar as causas do acidente com o voo da TAM, que matou 199 pessoas em 2007. Ao pousar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e por estar com parte do sistema de freio desativado, o avião não conseguiu parar na pista. Foi uma conjugação de fatores que levaram a tripulação a deixar de observar um procedimento de segurança, que foi a redução das duas manetes de potência para a posição A e do reverso. Em não fazendo, o sistema automático interpretou como se a aeronave, se a tripulação tivesse pretendendo fazer um voo rasante sobre a pista. Mas nós vemos ali que houve, então, uma falha humana, mas com uma série de fatores que culminaram naquela situação. Falta de um treinamento específico daquela pane complexa e também todo um ambiente psicológico que resultava de operar no aeroporto de pista relativamente pequena, molhada, sujeita a hidroplanagem. Para qualificar a nova geração da aviação, o comandante Adair transmite as aventuras que passou no céu e a experiência dos 60 anos em que esteve sentado na poltrona da cabine de um avião. O que um profissional precisa ter? Olha, a primeira coisa que ele precisa ter, é ele gostar de aviação, né? Porque se ele gostar de aviação, no momento que ele entrar, não sai mais. Porque é realmente uma coisa apaixonante. E aí ele tem que se dedicar muito, estudar muito, né, bastante mesmo, e procurar ter uma formação profissional bastante avançada, digamos assim.